Bom dia, que a paz esteja com todos. Estamos começando mais uma live nessa manhã de segunda-feira, dia 6 de dezembro, não é isso? Já estamos no 6 de dezembro de 2021. Espero que todos estejam bem em mais essa live, né? Já vou colocar aqui o nome da live. Estou mais uma vez ao vivo pelo Facebook, né? E também pelo Instagram. Você pode, como sempre, participar comigo, fazendo seus comentários e também compartilhando essa live, tá bom? O nome da live de hoje: o pedido de Paulo. Paulo, né? O apóstolo Paulo. Vamos ler hoje esse livro aqui, essa carta dele a Filemon. Pastor, existe essa carta? Existe sim, tá bom? Nós vamos ler ela e vamos aprender uma coisa muito importante em muitos aspectos, né? Mas principalmente o aspecto do perdão. Nós vamos aprender nessa manhã o quão importante é você perdoar aquela pessoa que de alguma forma ofendeu você. Tá bom? Mas antes da gente começar, vamos orar então? Feche os teus olhos então. Senhor, nos abençoa, meu Pai, em mais uma live. Abençoa todas as pessoas que estão comigo agora, ao vivo, pelo Facebook, nessa transmissão, também pelo Instagram. Pessoas que posteriormente vão estar comigo também a assistir esse vídeo pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar a cada um, meu Pai, porque a Tua palavra é atemporal. Ela resiste aos tempos. Não interessa se essa pessoa ela vai estar ouvindo hoje, ao vivo, ou amanhã, ou daqui a um ano. É a mesma palavra, meu Pai. Então abençoa a cada um, no nome de Jesus. E que assim seja. Tá bom? Então já pega aí a tua Bíblia, para começarmos o estudo de hoje. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Só temos um capítulo, tá bom? Então vai ser fácil de você encontrar. Você vai passar ali os evangelhos, né? Depois tem o livro de Atos. Aí depois tem a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, não é isso? Aquela sequência toda, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Você vai até a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Depois tem a carta do apóstolo Paulo a Tito. Aí depois é a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Tá bom? Nós só vamos ler alguns versículos, mesmo porque esse livro, né, essa carta, é apenas um capítulo, mas fala de coisas tremendas, amados. Principalmente, né, o assunto de hoje é o assunto do perdão. Tá bom? Carta do apóstolo Paulo a Filemon, capítulo 1, a partir do versículo 8. Amém? Encontraram? Pronto, vamos ler então. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Essa aqui foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu estando preso, tá bom? Ele se diz velho, né? Mas a idade dele, nessa época aqui, alguns estudiosos dizem, né, que seria basicamente 56 anos. Então não estava tão velho, né? Tá bom? 56 anos não é tão velho assim, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Paulo, velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo. Preste atenção nesse personagem aqui, tá bom? O Onésimo. Que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como
as minhas entranhas. Em outras palavras, meu coração, né? Está ao vivo aqui o Daniel Almeida, um abraço aí, o Daniel, a sua família. E você também que está ao vivo, pode colocar aqui as suas considerações, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também. Mas faça também o compartilhar, né? Você também que está ao vivo comigo pelo Instagram, pode participar também ao vivo, tá certo? Então, algumas coisas importantes. Então, vamos falar de pelo menos 3 personagens, né? Esse aqui, o primeiro você já conhece, né? É o apóstolo Paulo. Pronto, esse aqui você já conhece. O segundo personagem é para quem o apóstolo Paulo escreveu, para Filemon. E o terceiro personagem, o Onésimo. Então essa trama de hoje, né, vai ser com esses 3 personagens, tá bom? O apóstolo Paulo aqui estava preso em Roma, e o Onésimo, que o seu nome, né, significa útil. E o apóstolo Paulo faz um jogo de palavras, né? Ora, antes ele era inútil, agora já é útil. Pronto. Então, o que aconteceu? O Onésimo era um escravo. Ele trabalhava para o Filemon. O Filemon era um homem de Deus, convertido ao Evangelho através do apóstolo Paulo. E ele tinha escravos. Ele era senhor de escravos. Naquela época era assim, vamos dizer assim, legalizado a escravidão, né? Então havia escravos, e o Filemon, para alguns estudiosos, o que ele fez? Ele roubou, ele furtou algo de Onésimo. Não, o Onésimo, ele furtou algo do Filemon e fugiu. E fugiu daquela cidade onde ele estava. Pronto, aqui ó. Ele fugiu, né? E aí ele se encontrou em Roma com o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo fala para ele do Evangelho, ele se converte ao Senhor e ele quer voltar. O apóstolo Paulo constrange ele a voltar para o seu Senhor. Fala para ele, olha, essa situação tem que ser resolvida, você vai ter que pedir perdão o Filemon daquilo que você fez, mas olha, eu vou interceder por você. E como seria essa intercessão? Ele escreve uma carta, e quem levaria essa carta para Filemon? O próprio Onésimo. Já imaginou, meu amigo, a reação do Filemon? Tudo isso nós vamos estar conversando agora. Então, ele se converte, o apóstolo Paulo convence ele a voltar para o seu Senhor. Teria que resolver aquela situação. Então o apóstolo Paulo vai interceder por ele e pede ao Filemon para que o Filemon receba o Onésimo de volta e perdoe a sua ofensa. Meu amigo, não é fácil, né? Você perdoar alguém que roubou você, principalmente a um funcionário, né? Naquela época, amados, esse tipo de atitude ocasionaria açoites, em primeiro lugar, e até mesmo a morte daquele escravo, né, que fugiu, não só fugiu do seu senhor, mas também o roubou. Mas o apóstolo Paulo vai interceder por ele, né? Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Ainda no capítulo 1, que só tem um capítulo, né? No versículo 15. Aqui. Ele diz, o apóstolo Paulo, né, vai pedir ao Filemon para receber o Onésimo. Ele diz, porque bem sei, pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo. Olha aqui, não quer mais que ele recebesse ele como um simples empregado, mas agora como uma pessoa de Deus. É diferente, né? Aqui, não já como servo, antes mais do que servo, como o irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Isso aqui que se chama uma intercessão, né? Você interceder por alguém.
Ele falou: olha, Filemon, eu queria que você recebesse o Onésimo da mesma forma que você me recebe. E outra coisa, ele vai falar aqui, nós vamos ler. Se ele te furtou algo, eu pago. Meu amigo, então não era fácil. Você viu a atitude do apóstolo Paulo? Você já fez isso por alguém? Intercedeu por alguém dessa forma? E até mesmo pagar o que essa pessoa está devendo? Olha o que ele diz: recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. O apóstolo Paulo estava falando: olha, se ele te deve algo, eu pago. Mas recebe ele. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves, né? Então, o Filemon tinha uma dívida com o apóstolo Paulo, não uma dívida, vamos dizer assim, de dinheiro, né? Ele devia a sua própria salvação para Paulo. Mas agora essa situação, né, não seria fácil de ser resolvida. Ele teria que receber o seu ex-escravo agora, não só como escravo, mas como homem de Deus. E perdoá-lo, meu amigo, receber ele de volta. É muito forte, né? Mas ele foi o quê? Foi constrangido. O apóstolo Paulo colocou ele na parede. Olha, Filemon, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que você se converteu ao Senhor através da minha vida. Então eu estou te pedindo por mim. Recebe ele como se fosse a mim mesmo, amados. Aqui no versículo 20, ó, continuando, né? Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Então ele disse: olha, eu estou preso, não posso fazer mais do que isso, mas recebe ele. E eu sei que você vai receber, porque você é um homem de Deus. Recebe ele. Eu sei que você vai fazer até mais do que eu te peço. Então ele foi constrangido, amados. A palavra constranger, né, é você fazer aquilo que você não quer fazer, mas o que é certo de fazer. Aqui, volte alguns livros aí, até a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, né? Sobre esse constrangimento. No capítulo 5, no versículo 14. Então, essa palavra constranger é você fazer algo que você não queria fazer. Tá bom? Mas é certo de se fazer. Eu estou constrangido. Eu fui, vamos dizer assim, convencido de que eu devo fazer algo, nem que eu não queira fazer. Compreendeu? Ele diz aqui, ó, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Agora ele coloca até mesmo Cristo, né? Ele falou: olha, Filemon, eu sei que você vai fazer isso, meu filho. Eu sei que você vai fazer isso. Ele não está falando, amados, para o Filemon que seria fácil, não. Compreendeu? Nunca o Senhor ensinou para os seus discípulos, né, ou apóstolos, que seguir a ele seria fácil. Não, mas nesses momentos você tem que demonstrar que você é diferente, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. É nesses momentos aqui, constrangedores, em que o que vai te convencer é a tua própria fé, é saber que Jesus fez muito mais por você, meu amigo. Então, se tem alguém para você perdoar, perdoa. Se tem alguém para você buscar a reconciliação, busca enquanto pode, amados. Essa palavra, eu sei que não é fácil, amados. Esse assunto do perdão é um assunto muito polêmico, mas, amados, é a base do evangelho. Não existe evangelho, irmão, sem o perdão. Não existe salvação
sem a pessoa perdoar aquele que lhe ofende. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele foi o mediador. Ele ficou entre um e outro. Olha aí, olha essas figuras de linguagem, não são bonitas quando a gente vai aprender a palavra? Ele mediou aquele acordo entre o Filemon e o Onésimo. Eu pergunto para você, quem mais fez isso? Quem mediou a nossa salvação diante do Pai? É muito forte, né, irmãos? Ele foi, né, em primeiro lugar, o mediador, mas também foi o intercessor. Aquele que intercedeu pelo Onésimo. Olha, Filemon, se ele te deve alguma coisa, eu pago. Olha, recebe ele. Eu sei que agora ele é uma nova criatura. Recebe ele agora com o coração aberto, não só como escravo. Recebe ele agora como um servo de Deus. Amados, procura aí. Pronto. É porque está chovendo aqui, eu tenho que organizar. Pronto, agora está tudo organizado já. Vamos voltar para cá, né? Não sei se aí onde você está chovendo também, né? Pronto, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez, ele foi um intercessor. Ele intercedeu pelo Onésimo, né? Quem fez isso por nós? Cristo. Então, o apóstolo Paulo, nesse episódio aqui, ele foi uma figura de Cristo. É o que nós também devemos ser para as pessoas. Aqui, procura o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, para você marcar aí nesse estudo, capítulo 53, no versículo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Ele diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, né? O meu pecado e o teu pecado também. Por isso, há algumas situações que Deus ele vai nos constranger a fazer algo e você deve fazer. Por quê? Porque já teve alguém que fez por você. Antes, amados, antes da fundação do mundo, ele já se entregou por nós. Ele diz: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então ele foi o nosso intercessor. Ele intercedeu ao Pai por cada um de nós. Por isso, amados, o apóstolo Paulo, ele falou tão, firmemente com Filemon. E sabia que o Filemon iria obedecer a ele. Constrangido, pelo amor de Deus. E em segundo lugar, como eu falei, ele foi o mediador. Aquele que ficou entre o Filemon e o Onésimo. Quem fez isso por cada um de nós? O próprio Jesus Cristo. Vamos ver isso também. Procura aí. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. O mediador. Aquele que faz a mediação, Quando você busca um emprego, por exemplo, tem um amigo seu que trabalha naquela empresa, ele vai fazer a mediação. Vai falar assim: olha, eu conheço o fulano. O fulano é responsável. O fulano é um profissional. Então, eu dou a minha palavra. Pode confiar em mim. Contrata o fulano. Foi dessa forma que Jesus fez por cada um de nós. Intercedeu ao Pai, para que o Pai perdoasse os nossos pecados, Aqui, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pronto, só há um mediador. Então, meu amigo, se você quer a tua salvação, só há um que pode te dar. Ele é o mediador. Ele é que está, Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador. Assim como o apóstolo Paulo foi, em sua carta, o mediador do Onésimo. Falou: olha, Filemon, o que ele deveu, coloca na minha conta aí que eu vou te pagar. Mas eu sei que você me deve muito mais. E ele foi constrangido, amados.
é óbvio, né, que a carta só vai até aqui. Não sabemos o que aconteceu. Pastor, será que ele obedeceu ao Paulo? Será que o Filemon, será que o Onésimo levou essa carta realmente ao Filemon? Aí só na glória nós vamos saber, mas que é muito forte esse episódio, é realmente muito forte essa história. E outra coisa, o que ele fez? Ele foi o advogado do Onésimo. O Onésimo que era inútil, agora é útil. Vamos ver. Procura aí a primeira carta do apóstolo Paulo ao João. Primeira carta do apóstolo João agora. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e no versículo 1. Procura aí. Hoje o estudo está mais forte, né? Com mais versículos, mas é para que você aprenda sobre o perdão, o quão é importante, em que em situações nós vamos agir até para perdoar, ou em outras situações nós vamos agir constrangidos mesmo. Mesmo que você não queira fazer, você sabe que aquilo ali é o certo, que alguém já fez isso por você, aí você faz. Olha o que ele diz. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pronto. Então, nesse episódio, amados, você pode se colocar como um dos três personagens, né? Já nos colocamos como Paulo, que é a questão da intercessão, que é a função também da mediação ou da defesa, né? De ser um advogado. Pronto, isso aí é a função do apóstolo Paulo. E muitas vezes a gente funciona assim mesmo, em situações, né? Mas agora você vai se colocar como se você fosse o Onésimo. Nós, amados, quando estávamos em desobediência, nós vivíamos fugidos, como Onésimo, inútil. Mas agora, quando você entregou a tua vida para Jesus, você deve ser útil. Não existe, amados, a pessoa que é cristã e é uma pessoa que não serve, que não é justa, que não é honesta. Não, agora o Onésimo era honesto. Agora o Onésimo era uma nova criatura. Pronto, essa pessoa é eu e você. Mas ser o Filemon da história, o que você faria se você fosse o Filemon? Você receberia o Onésimo? Ah, pastor, eu receberia, porque eu sou nova criatura. Mas não é tão fácil assim. Lembra de José? E ele estava já em uma nova vida, estava já feliz com a sua esposa, com seus filhos, mas agora quem vai se apresentar diante dele, de supetão, quem vai se apresentar os irmãos. Já imaginou quando o Filemon chegou, batendo lá na porta, o Onésimo? Como foi? Como é que você acha que o Filemon ele reagiu? É óbvio, mas lembro mais uma vez, que a Bíblia não relata, né? O que aconteceu depois. Mas relata o que o José lhe fez. Ele perdoou sim os seus irmãos, mas não venha dizer que foi fácil para ele. Então voltando agora para o Filemon. Se você fosse o Filemon, o que você faria? O certo, né? Constrangido pelo Espírito Santo, constrangido pelo que Deus já fez por você, você tem que perdoar essa pessoa, porque é o correto. O próprio Jesus nos ensina isso, né? Eu quero finalizar lendo aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Esse, amados, é um dos temas mais relevantes da Bíblia. Não existe evangelho sem o perdão. Não existe a salvação se você ainda tem dentro do teu coração a mágoa e o rancor. Não vai acontecer nada. Aqui, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 14, para a gente finalizar. Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, é muito forte esse ensino. Você tem que perdoar, para que também os teus pecados possam também
ser perdoados pelo Senhor. O próprio Martinho Lutero, ele diz, né? O que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante de Deus, Paulo fez a favor de Onésimo, diante de Filemon. Essa frase é do Martinho Lutero. Então é isso, amados. É o que nós aprendemos nessa manhã, nesse episódio, né? Com esses três personagens, o apóstolo Paulo, Onésimo e o Filemon. Nós aprendemos muito, né? A ser como cada um deles. E em cada um desses momentos, nós temos que agir da forma correta e em momentos até mesmo mudar de opinião, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Eu já quero orar por você que nesse momento, ouvindo essa palavra, né? Em casa ou no trabalho, onde quer que você esteja, você quer entregar a tua vida para Jesus. Quer que Deus perdoe teus pecados, né? Pronto. É isso que Ele vai fazer agora. Quando você pedir perdão, tá bom? Então você que vai entregar a tua vida para Jesus, ou vai se reconciliar, feche os teus olhos aí. E faça comigo essa oração. Diga assim: meu Deus e meu Pai, nessa tarde, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Meu Pai, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que do livro da vida nunca saia. Pois eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar pela tua vida então. Deus, abençoa o teu Filho, que nesse momento entrega a vida para o Senhor, arrependido dos seus pecados, meu Deus. Restabelece a sua vida, da mesma forma que o Filemon iria receber Onésimo. Recebe essa pessoa, meu Pai, como teu filho, perdoando os pecados. Eu oro também por essa pessoa que está se reconciliando contigo, que volta agora para os caminhos do Senhor. Abençoa ela, traz paz ao coração dela. E também, meu Pai, no final, eu oro por cada pessoa que esteve comigo durante toda essa live, meu Pai. Traz paz a esses corações, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Estamos finalizando mais um estudo da palavra. O próximo estudo será sábado agora, pela manhã, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá. Amém.